Para as falas e as pausas, de hoje, eu trago o tema vegetarianismo e a relação que ele tem com meditação. Então vamos lá. Hum. É, existem algumas escolas de meditação que orientam as pessoas que estão nessa escola a serem vegetarianos. Não são todas as escolas, mas algumas. Por questões de energia e por questões de facilitar o processo. Eu me tornei vegetariano por causa de uma dessas dicas, em 1981. E a dica veio do Osho. O Osho não impõe, não é como escolas que falam seja. Não, o Osho não é assim. Ele sugere, em alguns momentos, em outros não. Mas a dica que eu recebi é você sendo vegetariano, você tem menos peso. Vou fazer uma metáfora. Você tem menos perturbações, conturbações de energia que te facilita o aquietamento da mente. Porque quando a gente come carne, nós estamos assimilando conteúdos energéticos de sofrimento, de pânico, de dor. E quando o animal morre, existe uma descarga hormonal muito grande. É uma situação extrema. Todo mundo sabe isso se for parar e sentir. O que existe é um bloqueio das pessoas sentirem isso. Mas a dica que me deu, que eu recebi, foi essa: é melhor você parar se você quiser subir uma montanha mais leve. Se você tiver menos peso desnecessário, você vai subir a montanha mais facilmente. E aí eu parei, em 1981, de comer carne. A última coisa que eu comi foi uma pizza calabresa, em 1981. Desde então, eu não comi mais nada de carne, nada, zero. Nem frutos do mar, nada, zero. Mas aconteceu um processo interessante que eu acho que é legal a gente falar, porque a decisão de parar foi para interesse pessoal, né? Eu estava interessado em silenciar minha mente mais profundamente, mais rapidamente. Eu parando, beleza. Aí eu tenho menos ações externas que poderiam perturbar o meu processo de presença. Então, ótimo, para mim é uma vantagem. Não faço questão, não pega nada, fica sem. Para mim foi tranquilíssimo, não sentia vontade. Eu acho que é porque eu já comia muito feijão. As pessoas podem parar de comer carne, mas ela tem que substituir, né? Tem que substituir por nutrientes que estão na carne, e o feijão é o que mais supre os feijões, lentilha, grão de bico, etc. Como eu comia bastante, eu não ficava de boa. Mas com o passar do tempo, foi acontecendo um processo que a motivação deixou de ser para vantagens em relação à meditação. O que aconteceu foi algo que também Osho descrevia. As pessoas que meditam ficam mais sensíveis à realidade, elas têm menos racionalizações, elas descobrem o óbvio, elas percebem o óbvio, elas bloqueiam menos realidades as quais são inconvenientes,
Porque meditação é a busca da verdade, da realidade, e uma realidade é, se a pessoa come carne, ela sabe que ela está financiando uma atrocidade para um determinado ser, seja ele qual for. E o processo de racionalização vai diminuindo. E a pessoa se torna vegetariana não por vantagens pessoais, mas por não querer contribuir com o sofrimento de outros seres. Está determinada a não contribuir com o sofrimento de outros seres. É uma coisa mais forte do que a vontade, do que o prazer, muito mais forte. E a consequência natural dessa atitude é o veganismo. Que o veganismo, a pessoa não come nada que implique em sofrimento animal, não só carne, que direta ou indiretamente contribui com o sofrimento. Aí tem a ver com leite, tem a ver com queijo, tem a ver com ovo, que a maioria das pessoas é ignorante, voluntariamente ignorante em relação a isso. Ignorante em relação ao sofrimento que esse consumo implica. Voluntariamente ignorante. A pessoa não quer saber. E se a gente fala, ela fica chateada, fica com raiva. É uma atitude contrária ao processo da meditação, porque a meditação é perceber a realidade. Fluir de acordo com a realidade, seja ela qual for. Não tem essa de realidade inconveniente. Realidade é realidade. Então, a tendência de quem tem essa atitude de busca da realidade, de perceber o que está por detrás, e quem tem um coração realmente sensível, que sabe o que é sofrimento, é natural a pessoa não querer contribuir. Para muitas pessoas isso é natural, para outras pessoas não é natural. Ela pode até sentir vivencialmente o sofrimento que ela implica, que ela provoca, mas ela não está nem aí, que se foda. Fala mais alto o prazer do paladar, ou prazer qualquer que seja, social. Agora, quando existe essa clareza profunda das consequências, das implicações da pessoa consumir um produto que levou a uma tortura, a um sofrimento, a vontade simplesmente desaparece. E eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha do momento em que eu percebi desaparecer a vontade de uma coisa que eu gostava muito, que era comer bolo recheado. Uma vez me ofereceram um bolo recheado, eu estava nesse processo ainda, né? Vegano, vegetariano, ainda não era vegano. Aí me ofereceram aquele bolo e caiu a ficha. E a partir daquele momento desapareceu completamente a vontade. E o Osho descreve que isso acontece. Que as pessoas que meditam, elas entram num processo de sensibilidade e compaixão que o vegetarianismo, ele só fala de vegetarianismo, eu não estou falando do Osho, estou só ilustrando com ele. Mas o processo do vegetarianismo ou do veganismo se torna natural. Só que não é o que eu observo. O Osho fala que é natural. Quem medita fatalmente se tornará vegetariano. E aconteceu comigo isso, naturalmente. Que levou ao veganismo como consequência mais profunda, porque havia o interesse de perceber a realidade mais profunda, em outras dimensões que não apenas a carne. E foi chocante ver a realidade mais profunda, realmente chocante. Agora não é o que eu observo, eu discordo do Osho.
Porque eu percebo muitas pessoas meditadoras que não entram no processo de sensibilização. Elas não querem entrar. E elas têm argumentos. A mente funciona bloqueando a sensibilidade. E é estranho ver os argumentos que as pessoas colocam. Mas é um bloqueio da sensibilidade. Então, para mim, é uma incógnita. Não é verdade. Sinto muito, Osho. Muitas pessoas se aprofundam em meditação, mas não abandonam o bloqueio a ter sensibilidade. Passam longe da compaixão. Racionalizações são absurdas. O peixe está se debatendo, mas ele não está soltando som, porque ele não tem cordas vocais. E a pessoa, bom, não está soltando som, não está sofrendo. Ele está se debatendo desesperadamente, que é uma das mortes mais terríveis, morrer asfixiado. E a pessoa está rindo, feliz porque pescou. Totalmente insensível ao sofrimento daquele ser. E é meditadora, ou meditador. Então, existe algo mais profundo do que simplesmente meditar. Precisa ter uma intenção voluntária dela abrir as comportas da sensibilidade, dela abandonar as racionalizações e perceber o que está de fato acontecendo, as implicações do que ela faz, e ver se ela se sente confortável ou não em relação àquilo. Agora, não é uma decisão mental, é o coração que pede. É o ser do próprio meditador que pede. Não tem a ver eu ser conivente, financiador de sofrimento. Não é uma decisão mental, porque se for decisão mental, a pessoa vai voltar atrás mais cedo ou mais tarde. Essas pessoas que se dizem veganas e que são veganas por um tempinho, eu já tive um amigo que ele foi. O cara é o campeão, é o vegano mais vegano que eu conheci, porque ele já foi vegano umas 10 vezes. Era vegano, não era mais vegano, era vegano. Mental. Porque quando o coração fala, não tem retorno. Se ele fala abertamente, se ele fala claramente, não tem retorno, não tem essa de deixar de ser. E as racionalizações continuam, mas a pessoa não percebe que é um processo, tá? O que significa, o que diferença vai fazer? Eu já vi muito esse argumento. Eu vou deixar de ser vegano, eu vou ser vegano, mas e daí? Se todo mundo praticamente não é, o sofrimento vai continuar. Ela não se permite essa sensibilização, mas eu não contribuo. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estou diminuindo um pouco do sofrimento de outros seres. Mas eu fico satisfeito com esse pouco que eu deixo de contribuir com a dor. A pouca dor que é diminuída já é muito. É a minha parte. Então é isso. Racionalizações e mais racionalizações. Então, teoricamente, pelo que eu ouvi, de fontes do Osho e de outras fontes, existe uma relação direta entre meditação e vegetarianismo ou veganismo, mas eu acho que eu acho não, tem mais coisas. Não basta a pessoa ser meditadora, é preciso ela ter uma abertura para isso, um interesse real de sair da defensividade, de sair do egoísmo,
de eu começar a olhar outros seres. E isso é um processo que, para mim, é misterioso. Eu não sei por que que acontece com algumas pessoas e não acontece com outras. Algumas pessoas, de fato, elas entram numa sensibilidade real e verdadeira. Outras pessoas não. Ambas são meditadoras. Ambas têm o mesmo nível de profundidade de meditação. Ambas meditam por bastante tempo. Agora, uma racionaliza em cima, a outra não. Gostaria de saber por quê. Mas provavelmente tem a ver com o mecanismo, a força de um mecanismo interno que uma psicóloga americana, ela fez tese sobre isso. Por que que uma pessoa não se abre ao óbvio? Que mecanismo interno existe que bloqueia a pessoa de ter uma sensibilidade que ela tem aquela sensibilidade, mas ela não manifesta naquela dimensão. Não é que a pessoa é ruim. O que que acontece? E ela fez estudos. O termo que ela usa chama carnismo. Carnismo. A pessoa bloqueia a sensibilidade por padrões culturais, padrões mentais, racionalizações. E vou dar um exemplo que ela dá. O carnismo não se refere apenas a essa questão do vegetarianismo e veganismo. É todo o sofrimento que a pessoa se bloqueia de perceber que ela está provocando. Então, o carnismo se aplica, pelo menos no meu entendimento, a uma pessoa, vamos dizer, no século XIX, uma pessoa sensível, caridosa, bondosa, mas que tem escravos. Ela não consegue perceber a contradição da sua ética que ela tem em cima dos escravos. Existe todo um mecanismo interno que fala: não, isso é normal, não tem outro jeito. É isso mesmo, é aceitável. Existe todo um bloqueio dela não querer ver o que ela está provocando num outro ser humano. O que ela está destruindo a vida de outro ser humano? O que ela está tirando a liberdade de outro ser humano? O que ela está dominando o outro ser humano? O que ela está provocando de sofrimento no outro ser humano? O que ela está abusando do outro ser humano? Ela não enxerga isso. Por todo um mecanismo mental que é falta de abertura para que ela enxergue. Isso é um bloqueio. Isso é carnismo. Agora, o processo, a meu ver, de dissolver o carnismo é ter consciência do próprio carnismo. É ter consciência do próprio mecanismo, do próprio medo, do próprio incômodo que a pessoa sente quando alguém mostra a verdade para ela. Ela perceber as próprias racionalizações, o borbulhar de racionalizações. Se alguém fala isso, se alguém está ouvindo aqui do que eu estou falando, muitas pessoas estão borbulhando racionalizações. Defensivo, para que o carnismo se mantenha. Então, o convite é a pessoa que está disposta a realmente perceber as suas realidades, ter autoconsciência dos seus mecanismos de autodefesa e racionalização, é que ela enxergue isso, que ela se abre a isso. E que ela se informe também. Porque o que que eu estou falando é algo que eu estou falando de sofrimento, que eu estou falando de profundo sofrimento, mas fica no plano do papo.
Eu tenho um amigo que ele quis dissolver o carnismo dele. Ele quis. E ele percebeu que só tendo essas informações não eram suficientes. Ficava no plano mental, mas havia algo interno, profundo, emocional, que, que não enxergava e que tinha uma força de fazer com que ele continuasse nesse processo de contribuir com o sofrimento de outros. Então ele resolveu assistir vídeos que sensibilizavam. O que os olhos não veem, o coração não sente. Ele falou, não, eu quero que o coração sente. Eu quero que o coração sinta. Aí ele começou a assistir um monte de vídeo que mostra a realidade. Tem uma frase do Paul McCartney que virou famosa. Paul McCartney, se não me engano, não, ele é vegetariano, com certeza. Eu não sei se ele é vegano. Mas ele falou: se os abatedouros, os matadouros, né, tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. Eu não concordo também com Paul McCartney. Os matadouros podem ter parede de vidro, mas as pessoas não vão olhar. Elas dão as costas. Porque os vídeos que mostram o que tem lá dentro já são as paredes de vidro. E quem olha? Então, para quem tem coragem, eu sugiro começar com um vídeo chamado Terráqueos. Inclusive, a locução é do Joaquim Fênix, o que ganhou o Oscar lá, que fez o Coringa, que ele é vegano. A locução em inglês é dele. E tem tradução. Tem no YouTube, Terráqueos. Earthlinks, se eu não me engano, é Earthlinks. Aí sim o cara vai ver o que tem atrás da parede. Então esse meu amigo, ele resolveu fazer uma maratona de vídeos e aquilo sensibilizou ele, realmente o coração falou mais forte. Hoje ele é um dos veganos mais veganos, de fato, que eu conheço. Mas é uma iniciativa rara. Iniciativa de alguém que quer ver a realidade. O que está por detrás de tudo. Não só matadouro, mas criação de galinha, criação de vaca leiteira, o que está por detrás? Se eu tivesse que escolher, Instagram, você vai nascer um boi e com uma idade tal você vai para o matadouro. Ou você prefere ser uma vaca leiteira? Qual que você escolhe? Ser uma vaca leiteira ou ser um boi que vai para o matador? Ou ser uma galinha de granja? Qual que você prefere? Eu preferia ser um boi que vai para o matador. Aí é informação, né? A pessoa precisa saber o que está por detrás, querer saber. Então, é essa relação que eu vejo. Enquanto não houver essa abertura a perceber a realidade, existe um bloqueio da autoconsciência, então existe um breque de mão puxado em algum nível que vai impedir com que realmente a autoconsciência aconteça, a percepção da realidade aconteça, que ela se abra para outras dimensões. É porque, assim, realmente, quando a pessoa se abre a isso, a perceber isso e se sensibiliza, muda muita coisa na vida da pessoa. Não é só essa dimensão que muda, muda outras coisas. Existe um fluxo diferente, um fluir diferente, uma abertura diferente a outras dimensões humanas.
Então é um convite aí, né? Esse papo todo é um convite de trazer autoconsciência, trazer consciência das próprias autodefesas para quem tem. Hum. E aí você vai ver, né, quem é meditador de verdade. Porque meditador basicamente é alguém que quer perceber a realidade. Mas perceber não intelectualmente, mas perceber na carne. Consciência. Meditação é a busca de consciência. Eu repito, meditação é a busca de consciência da realidade. Então tem super a ver, na verdade, com meditação. Mas ela tem que ultrapassar aqueles bloqueios que eu falei, do carnismo. Ok, Vera? Certinho. Bacana trazer a sua experiência pessoal aqui e para a gente entender também que é um processo bastante individual. E essa questão da realidade também é bem interessante. Existem várias realidades que a gente precisa descobrir aí, cada um no seu processo. Enfim, mas é muito interessante trazer essas questões pessoais para as falas e as pausas. É, tá bom. Então, até a próxima, né? Sim, muito obrigada.